Matéria de capa, Mix Decor. 40 edições já, não, Laís? 40. Nessa edição, a matéria de capa é com a Amanda Ramírez, a arquiteta Amanda Ramírez, um projeto fantástico. É um privilégio estar nessa capa, estar participando dessa edição, né? Muito bacana. Ficou lindo. Bom, Laís, de certa maneira, são 40 edições, 15 anos de Mix Decor, quer dizer, fazendo toda a diferença nesse mercado editorial, né, de arquitetura. Eu acho que, na verdade, hoje é a única revista aqui da Baixada, né, que tem esse foco. E isso é bacana porque procura novamente apresentar os profissionais aqui da nossa região. Isso é muito legal. Essa é a nossa visão, né? A nossa ideia é essa, focar e prestigiar os arquitetos, os designers daqui da região, né? A revista, a Mix Decor, ela tem 7 anos. A editora está fazendo 15 anos, apesar que com o Guia do Imóvel a gente acabava também focando um pouco na decoração, mas de 7 anos para cá o foco foi virado totalmente para decoração, né? E eu estava falando para a Laís que é uma revista que todo mundo procura, quer ver decoração, procura Mix Decor e sempre acaba encontrando alguma coisa que se identifica, né? Porque ela foca em vários estilos, em várias... para agradar todo o público, né? Então é muito interessante. E o bacana é justamente isso. Quando você traz os vários profissionais, cada profissional tem a sua assinatura, né? E eu acho que quem contrata arquitetura, felizmente isso mudou, né, nos últimos anos, as pessoas compram um apartamento pequeno, né? Ela não dispensa mais o profissional, né? Para justamente, na verdade passa a ser uma medida econômica, né? É a medida do acerto, né? Da assertividade, na verdade. Muita gente que eu conheço já comprou móvel que não devia, não encaixa, não dá, porque falar o sofá cabe, e não cabe, o sofá cabe, mas só o sofá, né? Sim. Tem todo o resto, todo o contexto. Uma iluminação, né? Tem que ter. E muitos clientes procuram exatamente por isso, que eles já tiveram problema, ou às vezes gastaram dinheiro numa coisa que depois olharam e falaram, eu não gosto, não era isso que eu estava imaginando. Então aí numa próxima reforma ou quando compram um apartamento, eles sempre acabam escolhendo um profissional para estar direcionando. Que aí com certeza vai ser uma coisa que vai dar certo porque o profissional acompanha junto com o cliente, né? Então... Esse é toda essa curadoria, né? Que inclusive às vezes de peças que a pessoa tem, de algumas coisas. Eu acho que essa um pouco dessa história, de preservar um pouco dessa história do morador, né, de quem vai morar naquela casa, também é interessante, né? E muitas vezes a pessoa sozinha não, ou deixa tudo ou deixa nada, né? Ou tira tudo, quer dizer, é uma coisa interessante, né? E aí a gente vai para um projeto super bacana como esse que a gente tem aqui, né? Sim, sim. Queria falar um pouco sobre ele. Ele é um projeto que foi um projeto bem interessante, porque a cliente, quando ela me procurou, o foco dela era ter um ambiente que fosse funcional e que atendesse a acessibilidade do apartamento, porque o marido dela era cadeirante. Então todos os ambientes tinham, que a gente teve que trabalhar com uma acessibilidade. Então assim, esse foi um projeto extremamente importante, né? Porque tudo eu tive que pensar com muito cuidado. Até peças de decoração, um tapete que não podia ser extremamente volumoso, felpudo, senão ele não passava. Com a cadeira. Muito legal. Então, as portas, né? As larguras de porta e tudo. Largura de porta, a gente teve um ambiente que era um home theater, a gente não poderia ter um rack embaixo, então eu fiz todo um trabalho para que tudo ficasse acessível a ele, né? E ela não deixava aquela parte, ela queria um apartamento bonito, bem decorado, então assim, foi tudo um conjunto para que atendesse ela, né, e a família. Acho isso muito interessante, porque quando você pensa em acessibilidade, quase sempre as pessoas imaginam coisas muito feias, medonhas e tal, não é verdade? E a gente tem que mudar realmente esse conceito, né? A acessibilidade não significa, né, ter coisas feias, muito pelo contrário. Dentro de um contexto do design, do decor, você acaba trazendo conceitos interessantes, conseguindo aplicar a beleza, o estilo, né? Mesmo considerando necessidades especiais. Né? Se você não fala, ninguém percebe, né? Porque foi tudo
pensado para que casasse e não ficasse, igual você falou, isso é um apartamento de uma pessoa que precisa de uma acessibilidade, né? Então foi um projeto bem bacana de desenvolver. Muito bonito. Bem, vamos falar um pouco dos outros projetos, né? Tem vários outros projetos que acrescentam também. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho para a Amanda, que eu fiquei curioso com mais detalhes desse projeto, que eu quero saber mais. Bom, nessa edição tem, além da Amanda, né, que é esse projeto belíssimo, tem um projeto da designer Carla Guisandi, muito bonito, bem interessante. Nessa edição tem vários designers, a única arquiteta é a Amanda. Tem um projeto da Joia Bergamo também, da designer Joia Bergamo, que é um apartamento em São Paulo. Tem um projeto da Karen Rodrigues, tem um da Helenice Cardoso também, que está bem bonito, que é um apartamento de um jogador de futebol que ela fez aqui em Santos, para ele, para a mãe, para o pai, para o irmão adolescente, também está um apartamento bem interessante. E fora isso tem a mostra, né, a Casa Cor Miami, a primeira edição, uma proposta bem diferente de tudo que a gente vê por aqui, né, das mostras do Brasil, né? Uma outra proposta também está bem bacana. Interessante o circuito da Casa Cor, né? Quando você vai, a Casa Cor já tem em algumas cidades fora do Brasil, sim, né? Sim. Em alguns países. E é muito interessante porque, de certa maneira, leva um pouco da maneira de viver nossa lá fora, né? De certa maneira tem um pouco isso em Miami, claro, uma cidade cheia de brasileiros, né? E Miami, na mostra tem os profissionais brasileiros que estão lá, né? Uma mescla, né? E o bacana dessas mostras é que eles lançam muita tendência, né? Então a gente vai direto em mostras, acompanha bastante, e aí é legal que cada mostra você tira a essência que o arquiteto ou o designer quis colocar no seu ambiente. Isso vai bastante por região, né? Porque se você for perceber, o material até pode ser o mesmo, né? Mas o olhar de cada região é diferente. Você vê as mostras, né? Você vê no Nordeste, você vê no Rio Grande do Sul, eu recebo bastante, então eu vejo que, na verdade, os materiais não mudam, mas o olhar do arquiteto, do profissional que cada cidade, né? Tem a sua funcionalidade, o seu clima diferente, então isso acaba diferenciando o estilo de vida das pessoas, a cultura, né? Isso vai. Bom, felizmente a nossa região retoma o circuito das mostras de decoração, né? Sim. Com a mostra Decore em Praia Grande, né? Abril, maio e a Santos Arquidecor. Junho, julho, que vai finalmente retoma. Movimentado. Isso é muito bom, eu acho, né? Eu acho que são duas regiões diferentes, né? Praia Grande tem um desenvolvimento muito interessante nos últimos anos, né? A gente percebe, é notório isso, né? Até pelos acessos o acesso que você passa a ter à cidade, isso faz uma diferença muito grande, né? E Santos, naturalmente, não podia nunca ter saído do circuito das nossas mostras. A 20ª, né? Essa a 20ª edição, a gente tem uma expectativa muito legal. Eu tenho observado um pouco e eu percebi que na Decore a gente tem muitos profissionais novos, né, chegando, e eu acho isso excelente, né? Tá aí o projeto da Amanda que a gente conheceu recentemente e percebe esses novos talentos, né, grandes talentos que chegam, né, nesse momento muito apropriado para o decor, né, para a arquitetura. Eu acho ótimo. Fico muito feliz, né, de ver esse movimento. Nós somos suspeitos até para falar, né? Sabe nosso entusiasmo com isso, né? Entusiasmo, falou tudo. Eu fiquei muito feliz com as duas mostras que vão acontecer. Eu acho que movimenta o nosso setor, né? E o bacana é que na amostra, assim, quando o arquiteto faz um projeto para o cliente, a gente faz o projeto para a necessidade do cliente, né, pelo gosto do cliente, e na mostra o arquiteto consegue mostrar, né, qual que é a filosofia dele, o que ele gosta, a essência dele, então consegue conhecer exatamente o gosto e o estilo do profissional que está fazendo o espaço, né? Bacana. Eu observei no teu projeto algumas coisas me chamaram a atenção, né? Você tem um living generoso, né? Um espaço muito bacana.
E você criou uma divisão interessante usando um elemento, um elemento vazado, né? Mas com uma iluminação embutida, isso dá um aspecto meio escultural que acaba sendo muito interessante no projeto, né? Essa proposta para essa cliente foi exatamente por isso. Era uma sala muito grande, então eu resolvi separar com esse elemento os ambientes, né? Que era o ambiente da sala de estar e TV e o ambiente sala de jantar, né? Então eu queria um ambiente que separasse, mas ao mesmo tempo não perdesse aquela amplitude, porque era uma sala tão bonita e você fechar com alguma coisa, eu pensei em alguma coisa que valorizasse, né? E esse elemento é um elemento que foi projetado exclusivamente para ela, né? Então não vai ser um elemento que ela vai na casa de outro cliente e vai ver igual. Né? Então é um elemento que vai ter apenas na casa dela, e iluminação a gente não pode deixar de lado, né? Porque é o que dá destaque, é o que deixa o ambiente aconchegante, né? Então eu procurei trabalhar isso para que ficasse um projeto que o todo se conversasse, né? Quando a gente fala em projeto de arquitetura e decoração de interiores, é justamente essas questões, né? Iluminação, os elementos adequados, né? Dividir e não fechar, né? Dividir é um pouco diferente, quer dizer, você cria uma limitação, mas não fecha. Quer dizer, é interessante que os nossos amigos e amigas de casa entendam um pouco, né, como é que o projeto acontece, como é que nascem as soluções, né? E como é importante, né? E foi bem bacana porque essa cliente, ela tem um ateliê na casa dela, né? Então ela costura, ela gosta de fazer as coisas. E cada ambiente a gente usou algum trabalho dela. Então na sala a gente usou as almofadas que ela mesma fez. Eu ia dando direcionamento para ela, vamos fazer assim, e ela ia e trabalhava naquilo. Nos quartos a gente tem as peseiras das camas que ela mesma que fez. Então assim, o apartamento ficou moderno, ficou funcional e ficou com a cara do cliente, né? Feito em conjunto. Sim, né? sim. Então foi bem gostoso de trabalhar nesse projeto, foi bem bacana. Personalidade, né? Sim. Eu acho que o projeto tudo, né? tem isso, né? Tem que sim. ter isso, né? Bom, fantástico. 40 edições da Mix Decor, 15 anos da editora, né? Eu vou dar um mas presentinho pra Ah, sempre Obrigada. dar uma eternizada pra você colocar no seu escritório. para marcar, Nossa, né? adorei, ficou linda. Marcar a capa, lindíssima, sempre Muito capas obrigada. incríveis e matérias gostosas para a gente compartilhar com o nosso. Quem não teve a oportunidade de pegar, né, a revista impressa, acessa o site, baixa o aplicativo gratuito, tem várias opções para você acompanhar o trabalho da Mix Decor. Perfeito. Queria aproveitar para agradecer a Dilma, que nos cedeu aqui, deixou até, as meninas já decoraram o ambiente aqui, deixaram bacana para a gente gravar esse nosso bate-papo aqui. Que tenhamos outras capas, não, Laís? Com projetos assim. Nesse projeto a Dilma entrou com tudo, com as peças, exatamente. não poderia faltar coisas da casa, né? E ela sempre com um toque especial, as meninas sempre ajudando a gente a encontrar aquela peça que a cliente estava querendo. Então foi bem bacana, porque a gente conseguiu complementar o projeto. Bacana. Bom, é a cereja do bolo. Com certeza, não podia faltar. Né? Perfeito. Matéria de capa, Mix Decor. Nesta edição, com a arquiteta Amanda Ramírez, naturalmente, Laís Iglesias. Até o nosso próximo projeto, até a nossa próxima capa. Obrigada. 41ª edição. 41ª.